Pastor Salomão da Paz. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Pai do Senhor. Bom estarmos juntos para adorar e louvar o nome daquele que vive e reina para sempre. Nessa noite eu quero convidar você a calmar seu coração agora. Em nome de Jesus. O Senhor tem algo reservado de forma muito especial para nós, irmãos. Então, deixe seu coração aberto, livre, para receber aquele que o Senhor tem. Pastor Salomão estará ministrando a palavra aos nossos corações agora. Eu quero convidar você a se ligar com o trono da graça. Quero reforçar aqui as palavras já, que todos os nossos visitantes sejam bem-vindos. Em nome do Senhor. Você está na casa do Papai do Céu. Então fique à vontade. Qualquer problema que você tiver aí, é só falar com o dono da casa. Ele resolve. Amém? Amém. Sentados mesmo, queridos, vamos para cá. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, agradecidos porque o Senhor está aqui, Pai. Muito obrigado por Tua presença, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. De uma forma especial, obrigado pela vida do pastor Salomão. Usa a vida dele para a glória do Teu nome. Fala aos nossos corações. Tira todo o impedimento de ouvirmos a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. E que nós saímos daqui com o nosso coração aquecido e prontos para obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus, assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vou usar isso? Vou usar os dois. Graça e paz, amados. Glória a Deus. Estou feliz por estar mais uma vez com vocês, né? E desta feita agora como membro desta igreja. É um privilégio poder estar aqui com esta família tão maravilhosa e poder estar trabalhando com o nosso querido pastor Luiz. Tivemos durante um bom período juntos, em reuniões, em encontros, em que nossos laços foram fortalecidos e na proporção que nós, pelo conselho, quando fazíamos parte, estávamos juntos, a gente pôde observar o quanto Deus tem sido generoso na vida do pastor Luiz e na vida desta igreja. Atos capítulo 16, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Pode sentar-se. Gostaria de pensar com você nessa noite um pouquinho sobre esse fato. Diga assim comigo: retornando o caminho da adoração. Quando a gente lê um texto como esse, a gente vê, e já conhecemos esse texto, já lemos, já relemos, alguns de vocês já também ministraram, mas é um texto em que traz anteriormente na narrativa um relato desses dois homens que estiveram pregando o Evangelho, e durante o período que eles estiveram pregando o Evangelho em Filipe, eles estavam anunciando Jesus ressurreto. E por esta razão eles estavam agora sendo perseguidos, porque estiveram trazendo para resgatar-se uma jovem que era possessa por um espírito de adivinhação. E essa manifestação da graça de Deus na vida desta jovem, ao ser ela confrontada pelo poder do Evangelho que Paulo e Silas anunciavam e que o Espírito do Senhor havia revelado, que naquela jovem havia um espírito de adivinhação que anunciava que eles estavam ali para proclamarem como sendo este Filho do Deus Altíssimo, para anunciar que Jesus
era o Senhor. E durante dias eles estavam fazendo aquele trajeto, e aquela jovem estava sempre falando: estes são filhos do Deus Altíssimo. E ali, por ser confrontado e assim ser repreendido, aquele espírito que agia naquela mulher, naquela jovem, tirou o lucro dos seus senhores. E Paulo e Silas, sendo interrogados e presos, agora porque fez o bem, por estar anunciando a salvação, agora eles presos estavam adorando o Senhor. Aqueles presos estavam demonstrando ali a razão pelas quais os levaram a estarem naquele lugar. Deus agir em seu favor. E retornar ao caminho da adoração. Quando eu paro para pensar sobre isto, eu imagino que quando nós voltamos no tempo e pensando ali em Gênesis, a gente percebe que quando quebra aquele culto ali que foi oferecido a Deus de Caim e Abel, e assim havendo uma reprovação de Deus pelo sacrifício de Abel e sacrifício de Caim aceito o de Abel. Tempo passa após Caim matar Abel, e Deus falando ali a Caim, o semblante dele chega a decair a ponto de Deus dizer a ele: olha, se procederes bem, é certo que será aceito, mas se procederes mal, é porque o pecado está à porta, mas cumpre a ti desejo você dominá-lo. Pecado batendo a porta, Caim é levado para uma terra longínqua por causa de um pecado em que ele cometeu, assim tirando a vida do seu filho. E nasce depois Sete, vem após o seu filho Sete, vem Enos, o qual leva ele a assim proclamar, anunciar, e voltando-se o culto em que ele agora começa a celebrar, depois de um período de tempo de silêncio. Mas quando a gente chega agora em um tempo em que o próprio Jesus faz a sua obra e levanta assim os apóstolos, agora Paulo e Silas, sendo este chamado para poder anunciar o evangelho aos gentios, começa a chegar à terra da Macedônia, aquela região norte ali da Grécia, antiga Macedônia, que é a região de Filipos. E ali Paulo e Silas estão presos. Louvor é o reconhecimento, mas a adoração é a atitude. Eu tenho parado para pensar um pouco sobre isto. Sendo o louvor o reconhecimento e a adoração é a atitude, a gente percebe que na vida de Paulo e de Silas, embora preso, eles tiveram a atitude de poder estarem fazendo tanto o louvor como o reconhecimento, mas também eles estavam adorando ao Senhor, em atitude que levaram aqueles outros presos a ouvirem aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, embora eles estavam presos. As cadeias, os obstáculos não deteram a obra que Deus teria a fazer na vida desses homens. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam adorando ao Senhor, as cadeias se romperam. E agora a gente vê o milagre acontecer a ponto de carcereiro, ao ver que as cadeias se romperam durante aquele momento, ele chega a querer tirar sua própria vida. E diz o texto que Paulo disse: não faça tal coisa, porque estamos todos nós aqui. E ao ver, ele pergunta o que ele faria, e Paulo disse: creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E diz a palavra que este levou para sua casa, lavou os vergões,
e toda a sua família foi salva. Por causa do testemunho, por causa do poder de Deus manifestado na vida de Paulo e na vida de Silas. E eu, pensando sobre isto, meus amados, como nós podemos realmente entender que é hora de voltarmos à verdadeira adoração, porque se louvar é o reconhecimento e adoração é a atitude. Embora nós tenhamos dois personagens diferentes, Caim e Abel, que a princípio tiveram um culto diferente, e que quando nós olhamos para o culto de Caim e o culto de Abel, Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim pelo fato de que Caim estava fazendo algo que não agradara ao Senhor. Texto de Judas, capítulo 11, versículo 11, perdão, diz assim: ai daqueles que se enveredam pelo caminho de Caim, caminho mau, pois caso contrário não receberiam esse ai. Eu fiquei pensando, ai daqueles que enveredam pelo caminho de Caim. Não é simplesmente pensarmos no homicídio que Caim fez, mas falando de adoração, é pensarmos no culto que Caim ofereceu, e no culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Qual a razão de nós estarmos aqui? E como nós nos portamos ante este culto? Qual é a atitude que nós temos diante deste culto? Se o louvor é o reconhecimento e a adoração é a atitude. Eu tenho me perguntado, eu tenho falado com Deus e pedido a Deus que me fale e me mostre. Porque muitas vezes, irmão, nós entramos e participamos de vários cultos, são várias manifestações que ocorrem, são ministrações em todo tipo, em todos os cultos. Nós voltamos para casa, entra ano e sai ano, mas parece que ainda falta algo está incompleto. Sabe por quê? Porque há uma carência, há uma necessidade de nós nos esvaziarmos, de entregarmos ao Senhor a devida adoração, o devido louvor. E quando eu paro para pensar sobre esses aspectos, a gente vai ver que é uma necessidade, amados, em que, para que isso ocorra, o caminho da verdadeira adoração, é preciso passar pelo reconhecimento de quem somos. Porque se nós não reconhecermos quem somos, está escrito em Isaías: este povo que eu formei para que me desse louvor. Deus diz que nos formou para que possamos dar louvor a Ele. E o retorno da verdadeira adoração passa pelo caminho do reconhecimento de quem somos. João 3, versículo 4 diz: vede com grande amor tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a Ele. Veja com grande amor tem nos concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Pare para pensar, amados, sobre isto. Nós somos filhos de Deus, e todo filho precisa parecer-se com o pai. Enquanto nós estivermos vivendo essa vida de distanciamento da adoração, nós não vamos sentir prazer naquilo que nós estamos realizando, e as coisas que nós estamos fazendo, elas passam a ser pesarosas, passam a ser coisas que para nós são sacrificiais, a ponto de muitas vezes nós desistirmos de continuarmos a fazer. Os nossos atos precisam serem feitos com amor. Eu tenho procurado dizer às pessoas que eu convivo, seja em casa, seja na igreja: se você não sentir prazer naquilo que você está fazendo, não faça, mas faça o melhor para o Senhor. Comece a entender que as coisas que nós estamos fazendo, irmãos, precisam ser diferentes, porque lá no mundo as pessoas fazem o melhor para Satanás. Ele não recebe qualquer coisa. E o nosso Deus, que é Senhor de tudo e de todos,
Ele está nesta noite querendo nos impulsionar e nos alertar quanto a essa realidade, para que possamos retornar ao caminho da verdadeira adoração. Precisamos entendermos quem somos, e precisamos também entender para quem ou a quem estamos servindo. A quem estamos servindo? Muitas vezes nós estávamos ali na estrada, irmãos, aquelas cidades ali no Rio Grande do Norte. Saímos daqui em 2008, fomos para Maceió, passamos um período lá em Maceió, 4 anos, e os outros anos foram lá do Rio Grande do Norte. Pastor Luiz esteve em algumas cidades ali, conhecendo, né? Mas as cidades, irmãos, para vocês terem ideia, o distrito compreendia 180 quilômetros de uma igreja para outra. E às vezes nós saímos para culto e voltávamos à noite, minha esposa, eu e a Rebeca, e o bispo dizia: você volta à noite? Eu disse: volta. O carro quebrava, encontrávamos jumento na estrada, e não eram poucos. E tinha momentos, irmãos, que quando quebrava, a minha filha entrava em pânico, porque o socorro demorava tanto a chegar, e eu pedia ao Senhor, eu dizia sempre: não chore, que o Senhor está provendo. E eu dizia: comece a orar, comece a adorar, comece a manifestar, creia de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas não era fácil, irmãos, porque quando a gente está sozinho é mais fácil. E essas viagens que nós fizemos, algumas delas, a Rebeca com 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quando ela começou a ter entendimento, teve uma vez que ninguém parava. E depois já estava escurecendo. Eu dei uma mão em um carrinho bem velhinho, um Fiat 147. Parou a uns 100 metros de distância. Eu fui até ele e falei o que aconteceu. Ele veio, me ajudou, prestou socorro. Deus tem os seus, irmão. Quando nós estamos servindo a Ele, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas eu sei, irmãos, que imaginando que o apóstolo Paulo ali e Silas, naquela circunstância que eles estavam, eles entendiam que estavam por um propósito. Diga assim para o seu irmão: nós estamos por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. O que nós estamos a fazer é por um propósito. E às vezes nós não entendemos isso. Veja que quando Paulo e Silas louvam, milagre acontece, as cadeias se rompem. E aquele homem carcereiro, quando chega, ele percebe o milagre que ali estava a acontecer, mas antes dele perceber, ele só ouve a voz: não faça tal coisa, porque ele iria tirar a sua vida. E ele pede a candeia e vê que todos estavam ali conforme o apóstolo estava falando. Certa vez nós estávamos em um funeral lá na cidade de Pendência, e a irmã veio e me abraçou chorando. O seu pai havia morrido, e ela disse: pastor, onde está a promessa? Está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu disse: minha irmã, nós precisamos entender que Deus tem um propósito em tudo. E essa palavra do apóstolo ali para aquele carcereiro foi uma palavra profética, mas não nos dá base para fazermos uma doutrina entendendo que todos os nossos vão ser salvos, porque eu creio, porque você crê. Há o livre-arbítrio, eles precisam tomar uma decisão. Você tem que pregar o evangelho, mas quanto a aceitar ou não, é uma decisão dele. E alguns pegam esse texto isoladamente e esperam que todos, claro que nós esperamos e desejamos, mas nem todos vão ser salvos. E ela estava confusa. E
naquele momento não era a hora de eu poder dizer, ou dar uma explicação exegética para ela. Mas o caminho da verdadeira adoração passa pelo reconhecimento de quem somos, a quem servimos e a forma como nós adoramos. Josué, versículo 15 do capítulo 24, quando ali havia dúvida sobre a quem servir, sobre se seria os jebuseus, aos heteus, Josué diz: olha, vocês escolham hoje a quem se vai, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, amados, quando a gente olha, precisamos entender que quando nós sabemos a quem servimos, irmãos, não importa o que os outros façam, qual o sentido, qual a direção que eles querem ir, porque nós estamos conduzindo a nossa casa, a nossa família, na direção, no rumo certo em que Deus determina na sua palavra. O caminho da verdadeira adoração também nos leva a uma atitude de humildade. Ah, quantas pessoas dizem que estão adorando, mas o egocentrismo, o culto a si mesmo, tem roubado ou tentado roubar, pois não rouba a glória do Senhor, mas tem impedido, tem ofuscado em muitas igrejas, em muitos lugares, a glória de Deus, porque há uma preocupação com tanta coisa e deixamos de lado alguns aspectos que são fundamentais, irmãos, para que vocês que estão aí, nós que estamos aqui, possamos sentir verdadeiramente a presença de Deus. E Deus quer manifestar. O Espírito do Senhor quer pairar sobre a vida da igreja, e Ele vem pairando. Eu venho sentindo quando eu entro por essas portas. Eu aos poucos tenho observado que Deus está conduzindo essa igreja no rumo certo, diante daquilo que Deus confiou na pessoa do pastor Luiz, na sua simplicidade, juntamente com os demais oficiais que aqui estão. E a humildade é uma marca da autenticidade de quem de fato nós somos. O caminho da verdadeira adoração vem pelo reconhecimento do seu estado ante a santidade de Deus. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 6, vejam que Isaías diz lá no texto: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu mais alto e sublime trono. Na sua narrativa ele diz: foi no ano da morte do rei. Às vezes é necessário morrer de algumas coisas em nós, para que possamos ver o Senhor. Às vezes é necessário nós perdermos algumas coisas, para que possamos de fato sentir a glória e ver a manifestação de Deus sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta. Veja que quando Isaías ele tem essa percepção, isso só acontece porque ele foi tocado numa área que ele havia de sensibilidade e de necessidade de ser tratado por Deus, com a tenaz sobre a sua língua. Mas antes ele clama dizendo: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu vi o Senhor. Ai de mim. Esse ai é um ai de um sentimento, irmãos, de reverência, de entendimento da quem de fato ele adora e de quem ele é. Pó e cinza. Quem somos? Vermezinho de Jacó. Somos nada diante desta glória.
É por isso que, como adorador, há realmente, irmãos, dentro de nós uma expectativa de Deus. Por isso a natureza geme, querendo ser revestida da habitação celeste. Porque nós somos feitos para adorar. Nós somos feitos para servir. Nós somos feitos para vivermos em comunhão. Oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ah, irmãos, é bom estarmos ao lado de quem de fato nos ama e a gente poder estar próximo de pessoas que estão cheias de Deus. Mas quantas pessoas lá fora estão esperando por nós, para que possamos anunciar a Cristo. Paulo e Silas não temiam, porque eles tinham algo que os movia, o Espírito do Senhor. A igreja tem algo que precisa mover com mais intensidade nesse tempo. Nós precisamos sair um pouco da trincheira, do aquartelamento. Ah, pastor, mas eu faço isso já no meu trabalho. Faço isso na escola. Que bom. Continue fazendo. Mas ore. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos anunciando, mas não estamos intercedendo pelas almas como devíamos. Porque a oração move. O louvor, ele realmente, quando começa a pairar a adoração, há uma manifestação sobrenatural de Deus, e há dentro de nós um aquecimento, e começa a realmente haver algo sobrenatural na adoração. É assim mesmo. Mas a oração mostra-nos quanto somos íntimos e como nós estamos dispostos a ouvir Deus. E entendemos que as estratégias de Deus, elas andam coadunando com aquilo que nós estamos. Estamos irmanados num propósito, e aquilo que nós pensamos, e vamos começar com o irmão, o Espírito já revelou, irmão, e irmão, naquilo que estamos compartilhando, há uma unidade. Por isso que Paulo encontra Silas, porque há algo sobrenatural de Deus na vida dos dois. Eles entendiam que Deus queria fazer com eles. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Eliseu sabia o que Deus queria fazer com Elias. Por isso Eliseu não apartava de Elias. Chegou um ponto que parecia que era algo que incomodava. Elias olhou para ele e disse: o que é que tu queres? Ele disse: eu quero a porção do teu espírito. Ele não desgrudava, Eliseu não desgrudava. Irmãos, quando a gente está próximo de alguém que a gente sabe que tem algo de Deus, a gente não pode desgrudar, não. Eu sempre dizia lá no RN: encosta no pé de pau, que faça sombra, meu irmão. Você vê essas árvores secas por aí, não tem fruto. Você fica querendo andar com ela, meu irmão. Procure, olhe os frutos. E procure um pé de pau que faça sombra. Olha com quem tu estás andando. Deus quer levantar esta geração. Não foi só para aquele tempo, não. É para hoje. E é para já. Amém? O caminho da verdadeira adoração quebra preconceitos e valoriza o ser humano.
Porque quando você adora, você está também naquele momento entendendo o que Deus quer fazer na vida do próximo. E se o próximo não está sentindo aquilo que você está sentindo, você se preocupa, porque você está alegre, você está dizendo: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. É assim, não olhe circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guie por vista, alegre estou. É assim. Então você está alegre, as coisas não estão bem, mas com Jesus, e aí você adora, e aí você sabe que enquanto você adora, tem alguém que está cabisbaixo. Por quê? Porque está passando por provas e não tem o que você tem, está passando por lutas, está angustiado, quem sabe até pensando em tirar a própria vida. Por isso, o caminho da verdadeira adoração, ele quebra preconceitos. Você olha para o seu irmão e entende que ele tem algo, e às vezes ele não consegue expressar aquilo que ele tem um valor. E enquanto você adora, você percebe que na sua adoração, Deus é contigo, Deus está quebrando as cadeias. E Paulo e Silas estavam ali, poderiam ter vazado, mas eles estavam presos por um propósito. Diga assim: eu quero estar preso por um propósito. Parece que poucos querem estar presos. Você que quer, diga assim: eu quero estar preso por um propósito. Não é preso em cadeias, que eu não desejo isso para você, viu, irmão? Nem desejo para mim. Mas se for para Deus ser glorificado, mas eu estou falando sobre estar preso num propósito. Você entendeu o que eu quis dizer? Estar preso por um propósito, irmãos, é você saber o que Deus quer fazer na vida desta igreja. Alguém pode até pensar que não vai acontecer, alguém pode até dizer não vai dar certo, mas você está preso por um propósito. É para a glória de Deus. Estamos juntos. Amém? O sentido que nós temos, irmãos, que o retornar ao caminho da adoração nos leva a reconciliarmos com Deus. Existem pessoas que estão até cantando, mas não estão conseguindo adorar. E Deus quer nesta noite reconciliar. Paulo, certa vez ele disse assim: de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O apóstolo Paulo está dizendo de sorte, por acaso, nós somos embaixadores, 2 Coríntios 5, versículo 20, nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Aí ele diz assim: eu rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Existem pessoas que estão perto, mas estão longe. Estão reunidos, mas não estão unidos. Unidos em propósito. Veja que a igreja primitiva era um só coração. E Deus operava. E é isso que Deus quer fazer com as igrejas cristãs do Brasil. Nos mover no sentido de que esta inimizade com Deus, porque não estamos prestando muitas das vezes um culto como deveríamos. Caim oferecia o seu culto, Abel oferecia o seu, mas parece que enquanto Abel oferecia, Caim olhava o de Abel, porque o semblante dele descaiu, porque ele viu que Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu dele. Foi por isso que ele ficou com o seu semblante abatido.
E foi por isso que o sentimento de rancor, ou porque o seu coração já era mau, levou a matar o seu irmão. Ele queria algo que ele mesmo não conseguia produzir. O problema não estava no irmão, estava nele. Muitas vezes o problema, irmãos, não está no outro, mas está em nós mesmos. Não olhamos para dentro de nós. E eu quero que você baixe a sua fronte nesta hora. Porque a exemplo de Jesus, a gente vai ver que a mulher samaritana, quando encontra com Jesus, ela pensava que era lá em Jerusalém, o lugar da adoração, e Jesus mostrou para ela que não era o lugar, mas era dentro, que o Senhor buscava os verdadeiros adoradores, era num lugar secreto. E é aqui, irmãos, no teu e no meu coração, que o Senhor está buscando nesta noite, para que possamos nesta noite sairmos mais uma vez feliz, como assim viu João no capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu logo ao ver Jesus. Nós, quando estamos, irmãos, na presença dele, nós conseguimos ver a glória dele manifestada. E olhamos para o estado que nós nos encontramos. Não tem como estar diante da santidade e não perceber a impureza. Não tem como não entendermos os contrastes da vida. Não tem como entender porque Deus usa os contrastes. Porque o belo e o feio, porque sujo e o imundo, porque a santidade e a pureza. Você jamais desejaria uma casa linda, maravilhosa, limpa, se você não entendesse os contrastes. E porque cada um de nós fomos dotados com a capacidade de observarmos as diferenças e fazermos escolhas. Porque é nessas escolhas e nessa capacidade de perceber as diferenças que nós voltamos para o Criador. E que nós olhamos o nosso estado e percebemos que diante da santidade, irmãos, nós somos pequeno, imundo, sujo, e precisamos dele para sermos purificados. Por isso, retornar ao caminho da adoração parte por esses princípios de reconhecimento de quem somos, de quem Ele é, a quem servimos e para onde estamos caminhando. Feche seus olhos. Senhor, nós temos tentado, Jesus, ao longo desses anos, falar algo na língua do povo. E a nossa alma, Senhor, geme cada vez que estamos ante ao momento de ministrar a Tua palavra. Porque há uma inquietação em querer de fato não falarmos de nós mesmos. Embora tenhamos muitos testemunhos de coisas que Tu fizeste durante esses anos de peregrinação, mas é a Tua palavra que alimenta, é a Tua palavra que sara, é o Teu Espírito que nos move. E a igreja, Senhor, ela está aqui há anos na expectativa do Teu derramar. Porque Tu mesmo disseste, Senhor Deus, que nos últimos dias Tu derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor já começou, Senhor Deus. A palavra de Joel já se cumpriu e ainda há de se cumprir em cada um de nós.
quando nos colocarmos à disposição e nos sujeitarmos uns aos outros em amor para servir ao Senhor, com alegria, e poder anunciar como esses homens anunciaram, sem medo algum das retaliações que este mundo vai levantar contra a igreja. Mas Deus aquece-nos de fé, porque sem fé é impossível te agradar. Aquece-nos, ó Deus, de temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque se assim, Senhor, vivermos, vamos agir prudentemente e faremos aquilo que lhe apraz, e há de se cumprir que estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus. Ah, Senhor, em meu nome, por a mão sobre os enfermos e os curarão. Ah, Deus, os milagres. Senhor, falarão novas línguas. Em meu nome, o Senhor disse, tudo é no teu nome, tudo é por Ele, para Ele, nós entoamos nesta noite. E é por Ele que estamos gastando como a vela, ó Senhor, as nossas vidas. Faz-nos como candeias, brasas vivas, sempre sobre o altar. Ó Deus, levando este Evangelho da maneira como Tu queres, que as vidas se rendam aos Teus pés, um coração quebrantado, pois Ele, contrito, o Senhor não despreza. É o que eu te peço sobre esta igreja, sobre a vida do nosso pastor Luiz Paulo, este homem simples, que Tu confiaste este rebanho, juntamente com todos nós que aqui estamos. Deus, eu peço uma bênção sobrenatural sobre a vida do Teu servo, a Tua família, e que assim o Senhor fortaleça, que dê homem segundo o Teu coração, para que assim, Pai, esta obra continue a crescer na unidade da graça, na fé do Senhor Jesus Cristo. Eu oro te agradecido, em nome de Jesus. A igreja diz: Pastor Luiz, Deus abençoe meus irmãos.